Você. Você que, quando ouve falar em inovação na área da saúde, logo pensa em terapia quântica ou robozinho cuidando de outras pessoas. Se você pensa desse jeito, o episódio de hoje é para você. Eu sou o professor César Lenzi, lá do ITA, e tô sempre muito bem acompanhado da minha grande amiga Cláudia Medeiros, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial e host desse podcast que você está assistindo ou escutando na sua rede principal social aí. E hoje com convidados especiais aqui que nós vamos apresentar em breve, não antes de citar os nossos colegas apoiadores aqui da Astromimese, que nos forneceu essa camiseta linda. ISS aqui, ó. ISS, né? Não errei, não. E o meu, ó, Stargaze, é super bonito. Com cores muito diferenciadas, bonita. Aliás, ali quem tá precisando de presente de Natal, entra no Astromimese, o link tá aqui na descrição. E também o nosso apoiador aqui, Céu Profundo, canal Céu Profundo, com as nossas canecas. Você também pode entrar lá e adquirir logo a sua caneca, ou até mesmo acompanhar o conteúdo do Céu Profundo, tá? Não antes de apoiar esse canal, no apoia-se/Ciência Talks, para que esse podcast possa continuar e trazer cada vez mais pessoas especiais, como os nossos convidados hoje, Breno Pfister e Giovana. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por vir a São José dos Campos, no Estúdio Manza. Adorei o estúdio. Adorei as camisetas, inclusive, também. Então, eu falo que é da Astromimese. Que eu pra se mimar. Exato. Olha, eu não gosto de introduzir as pessoas, porque eu sou péssima nisso, a gente já tentou algumas vezes. Eu também não consigo. Então eu prefiro que vocês contem. Mas eu vou pedir para vocês ceder o seu espaço para a Giovana. Com certeza. Giovana, obrigada. Me conte quem é Giovana. Bom, gente, eu sou biomédica e faço doutorado em genética na Unifesp, na Federal de São Paulo. E eu também, simultaneamente, comecei a criar conteúdo nessa área, falando de inovação, um pouco de inovação e saúde, mas sempre com uma pontinha de genética explicando as minúcias do nosso DNA por trás de tudo. Só um parênteses, com Bolsa FAPESP. Você não sabe o que é FAPESP. É uma agência de fomento muito importante que paga, talvez uma das melhores agências de fomento à pesquisa do mundo, tá? Não só do Brasil. Então, respeitem a moça, tá bom? Isso. Uma coisa que você esqueceu de falar é que tem genética em praticamente tudo. E as pessoas não se atentam a isso. Exatamente. Então, eu vou querer, eu não sabia. Pra mim, genética hoje eles estão numa... Né, os dois estão numa área que não é o nosso domínio. Não, eu não sei Isso vai nada. ser muito legal. A gente tá aqui assim, legal, tipo... né? É legal porque eu também, da área de vocês, assim, eu fiquei encantada no INPE. Eu fiquei, gente, tô amando aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu já conhecia você, obviamente, César agora pessoalmente pela primeira vez. É uma honra a gente ter espaços como esses. Eu falo, e todos os dias nas mídias tento fomentar isso para as pessoas, que o quão importante é ter esses espaços de troca e que envolvam conteúdos que sejam mais do que superficiais. Eu não tenho nada contra o entretenimento puro. Ele precisa existir, ele tá por aí, e as pessoas consomem e faz parte, né? Então, não necessariamente você vai estar lá assistindo alguma coisa na mídia que vai te agregar, né, uma situação muito relevante, mas trazer uma informação que seja diferenciada, que possa fazer os outros repensarem, sair daquela ideia convencional, né, movimentar um pouco os parafusos, acho que é um pouco do que a gente tenta fazer de forma leve, assertiva e tentando massificar ao máximo, né? Falar, poxa, como é que eu faço com que uma informação que aparentemente parece complexa, ela seja fácil ou menos, né, pelo menos menos complexa de ser interpretada pela maioria. Não, com certeza. E fazer toda essa informação, empacotar tudo isso em forma de entretenimento. Porque, vamos falar, a verdade é a seguinte, ninguém vai para Instagram, ninguém vai para YouTube. A YouTube talvez seja um pouco diferente porque tem aqueles vídeos mais longos, mas principalmente Instagram, TikTok, ninguém vai lá para buscar propriamente informação, vai lá mais para se entreter. E eu sei que vocês são muito bons em empacotar. Eu gosto muito dos seus vídeos, já vi vídeo seu também, adorei, vídeos muito informativos, adorei os seus vídeos. E você sabe fazer isso como ninguém, né? Você tem É aquela coisa que eu falo, o cara é o carisma, a personificação do carisma. O Breno, aquele do bigodinho. A personificação é a marca do carisma. registrada. A gente fala que aqui é o seguinte, aqui a gente é uma dupla que é o seguinte, nós temos aqui o carisma
e o anticarisma. Aí fica um negócio assim. Não, é legal. Mas eu sabe gosto. que assim, ó, eu acho, César, quando eu comecei a ver alguns vídeos seus lá atrás, eu acho que você trouxe um lado fundamental para junção da academia com conteúdos. Porque você é muito lúdico, você tem um lado muito simplificado de explicar e que se envolve efetivamente ali na cronologia de uma explicação. Então tudo parece... A pessoa entende o que você tá falando e entra naquele storytelling, né? Não deixa de ser uma história de começo, meio e fim. E eu acho que você faz isso muito bem no sentido de não deixar com que seja um técnico chato. Porque muitas vezes é isso que a gente vê na academia. Bom, eu sou engenheiro civil, então eu sei, assim, na pele o que é isso. Professores incríveis, excelentes, muito qualificados, só que com a didática que acaba não sendo o forte do cara, né? E ele tá lá para ensinar. Então, muitas vezes as pessoas acabam não se envolvendo. Então, a mídia, ela coloca isso cada vez mais como exposição, como um holofote. Como que eu consigo ser mais e mais interessante num mundo que até, digamos, 2 anos atrás, a gente considerava que o ponto de atenção eram 3 segundos. Vocês já devem ter ouvido isso. Sim. Hoje já mudou. Já mudou? Traga essa informação, por favor. Pois é. Traga isso. As estimativas que a gente coloca é que as pessoas hoje conseguem focar ali numa atenção principal inicial cerca de 1,7 segundos. Então, Não, diminuiu. Diminuiu. E a tendência eu acho que é diminuir É muito mesmo. bizarro. Isso, cara. é muito bizarro. Mas ao passo que, felizmente, eu percebo, tenho também feito vários testes com conteúdos, o que me deixa feliz, porque as pessoas elas também voltaram a ler mais. Então, quando eu falo ler mais, não necessariamente é pegar um livro, mas assim, se atentar ao que está escrito, não só à informação e o clímax que chega fácil com um vídeo curto. Então, eu não vejo problema algum, acho que é extremamente necessário. O complemento dessas informações, eles são válidos em todas as alçadas, mas as pessoas estão começando a voltar a consumir mais. Então, eu tenho feito vários conteúdos também que envolvem texto e uma copy mais detalhada, que faz com que eles possam, né, ali ter um contato um pouco mais técnico, digamos assim, com as informações. E pra você que tá acostumado, a gente sempre fala, né, que esse canal é Hard Science, né? Aí você fala, mas Hard Science, e você traz pessoal aqui de inovação, mas é isso mesmo, gente, porque toda a ciência precisa ser traduzida em produto, em negócios, e um dos propósitos do Ciência Talks é trazer essa inovação, essa tecnologia, e quando ela faz essa transposição, né, de águas, de barreiras, que é sair de dentro da academia e se tornar um produto consumível, um produto que gera resultado para você na sua vida, no dia a dia. E é o que o Breno mais faz no canal dele, né? Que é mostrar essas inovações quando elas estão lá no berço ainda, sendo apresentadas, e a utilidade dela na real, que inclusive inclui inovações feitas no nosso país. Eu vi que ultimamente você tem falado bastante sobre iniciativas, inclusive de escolas, né? De jovens mesmo, crianças e adolescentes que estão implementando tecnologias dentro das escolas e que se tornam úteis depois. Então, na verdade, com certeza. E vai completamente no oposto daquela ideia de que quando você fala sobre escola pública e faculdade pública, é a balbúrdia, são todas as pessoas que não estudam, enfim, são só, né? Mas isso acontece ainda muito. Então, felizmente, hoje eu vejo que o público que me acompanha, talvez até por uma mania de perseguição, de entender que não é por esse caminho, mas coloca-se um medo muito grande em desenvolvedores, em pessoas que criam coisas revolucionárias. Então, você vê as pessoas falando, nossa, tem que cuidar dessa pessoa, porque ela pode desaparecer. Eu acho que isso é uma sensação meio de... Tem muitos comentários, assim, de alguma inovação. Nossa, toma cuidado dessa pessoa, não divulga o nome, não divulga nada. Um medo. A gente tem percebido muito isso. Disso. Mas eu prefiro isso do que pessoas que simplesmente falam, não, porque, ó, tá vendo? Mais uma coisa de escola pública. Porque eu acho que vai pra uma outra linha, uma linha de, existe um mercado, existe um produto / serviço, independente do que tá sendo criado, que tem uma aplicação gigante, mas existem pessoas poderosas que estão do outro lado. Então, como que a gente mensura tudo isso e traz para a frente de negócio sem que seja ali um potencial de destruir algum tipo de mercado e por isso aquela pessoa pode estar em risco. Mas eu entendo com uma certa ressalva, mas isso acontece com muita frequência. Então as escolas e universidades públicas, elas têm um papel incalculável. E o Brasil é uma grandíssima referência nessas frentes. Vou falar um caso rapidamente que eu falei, assim, há 2 dias atrás e tá super estourado e no meu entendimento, com uma grande honra de ter tido essa visibilidade, porque a pessoa merece isso. Pela primeira vez na história recente da ciência brasileira, uma educadora de uma escola com pouquíssimos recursos, a Noa Chiavenato, ela criou um método que consegue capacitar e transformar
pessoas com transtorno do espectro autista não verbais, casos complicadíssimos de serem desenrolados, para que elas consigam efetivamente uma alfabetização, elas consigam falar, se expressar. Então, assim... É incrível. São coisas e são... Ela criou uma técnica? Ela basicamente juntou técnicas que já existem com um formato de um encapsulamento único de colocar isso para o aluno, né? Para a pessoa que tá ali precisando de um tipo de instrução para conseguir ter uma alfabetização. E os casos são surreais. Você entra no Instagram dela, você fala, uma coisa inimaginável, né? Porque aquele indivíduo, ele não conseguia trazer uma expressão de dor, por exemplo, para os pais. Ele não conseguia passar uma informação importantíssima, de fome, de sede, né? Se entendia por conta de um gesto, talvez, né? Alguma repetição de uma atividade que você entendia que aquela pessoa precisava de uma água, ou algo do gênero. Então, ela conseguiu fazer isso, e para mim é uma honra gigante você começar a colocar uma pessoa dessa no holofote, num projeto que ele também é vendável de mercado, ele é possível de ser escalonado para mercado internacional, e que as pessoas não fazem. E essas pessoas precisam de visibilidade. Então, é um pouco do que a gente tenta... É que às vezes as pessoas procuram... muitas vezes as pessoas falam, quer ter um foguete sendo lançado. Um foguete sendo lançado é legal, a gente quer também. Mas não é só isso que tem de tecnologia e inovação no país, no planeta, né? Então, às vezes, pequenas ações mudam a vida do dia a dia daquela mãe que tem um filho com uma necessidade mais especial, que precisa de, às vezes, suporte até mesmo para conduzir a situação que ela está imersa ali. E aí você vê essas pessoas que trabalham nessas áreas se envolvendo nisso e se dispondo a aplicar os seus estudos. Porque, às vezes, no dia a dia, você tem vários pequenos problemas, assim, e ninguém tenta resolver esses problemas. Mas você saber que tem alguém olhando para isso, né? Pra gente, por exemplo, como mulher... a tal da cólica, a tal dos períodos, aí você... Poxa, mas por isso a gente precisa de mulheres na academia, porque o homem não vai pensar nisso, né? Não vai entender como que não funciona vai entender, e qual a necessidade ali o quanto real. isso muda e impacta na nossa vida, mas aí você traz carreiras, pessoas com outras visões, às vezes talvez mais sensibilizadas por outros problemas, e aí ela vem e traz e começa a aplicar o que a ciência tem para oferecer, né? Sim. E é isso que eu percebo muito no conteúdo em particular que você produz, é porque você traz inovações que atendem a demandas sociais. Isso é muito, muito legal, e é muito legal o fato de você é um cara gigante no Instagram e tudo mais, você traz luz a esse tipo de informação. Inclusive, fico muito curioso, mas daqui a pouco você me responde isso, sobre como é que você consegue tanta informação. De onde de diabo você tira isso tudo? Porque eu não tenho a menor ideia como é que esse cara consegue tanta informação. Você dorme, você come. Você tem uma rede de pessoas que trabalham para você. Já você produz um conteúdo um pouco distinto, né? Você vai naquele conteúdo um pouco mais explicativo e tudo. Fala um pouco sobre o seu conteúdo pra gente. Então, eu comecei a criar conteúdo por muita insistência do Breno. Porque eu, na loucura da academia, 1000 coisas, eu falava, não tenho tempo, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, aquela vozinha assim... Eu preciso fazer divulgação científica. A gente já faz isso dentro da pós, né? Do programa que eu tô. Inclusive, você até me lembrou essa história de muitos estudantes de escola pública inventarem alguma coisa, pensarem alguma coisa. A gente tem um evento lá que a gente faz, que é o Ciência Fora da Escola. Que a gente pega escolas públicas, escolhe uma escola, cerca de 60 alunos dessas escolas, de terceiro ensino médio, segundo e terceiro, que tá ali escolhendo o que vai fazer da vida. E a gente leva eles para a universidade e eles passam um dia com a gente, com aula teórica e aula prática, das 4 áreas que o meu programa de pós-graduação abrange, que é genética, histologia, biologia do desenvolvimento e anatomia. E aí, o que a gente fez esse ano foi incrível, assim, o depoimento dos alunos falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer ciência, você plantar a sementinha ali. E aí, por isso que acontecem esses projetos incríveis. Mas aí, voltando ao meu conteúdo. Sim. Eu sempre gostei de genética, por isso que segui essa área. No meu projeto, eu trabalho com doença rara. Mas a genética, como a gente conversou aqui rapidinho, ela tá em tudo. Ela tá em qualquer coisa que a gente pensar, a genética tem um dedo da genética ali. E aí, pensando nisso, em criar conteúdo, em estruturar os conteúdos, a gente começou a trazer esses assuntos. Então, o meu conteúdo vai desde como que surgiram a determinada raça de cachorro, como que foi a criação, o cruzamento, como que aconteceu para se tornar o poodle que a gente conhece hoje, por exemplo. Porque tá tudo com genética, né? Tem toda a base genética. São vários cruzamentos. cruzamentos. Exatamente.
até neurodesenvolvimento infantil, quais genes que a gente estão envolvidos no crescimento infantil, por que às vezes uma resposta da criança negativa ou uma birra ou coisa do tipo, por que ela responde daquele jeito? É só birra mesmo? Ou a genética tá ali e tem uma resposta genética para aquilo? Então é mais isso, são assuntos diversos, mas nessa linha de raciocínio. Então, a sua área deve promover um monte de fake news, né? Você deve ser uma pessoa que deve ter acorda e já sai tropeçando em fake news. Deve ser terrível. E reunião de família, então? Reunião de família. Você também tem os negacionistas da sua família? Não, sempre tem, mas aí não, porque eu vi um negócio que se comer tal coisa, melhora a genética. Eu falo, nossa, como a famosa orelhada, sabe? Você ouve... Você ouve... E sabe que eu tive lá no... Eu tive no Flow, né? Segunda-feira. Aí o Igor chegou pra mim e falou: vocês cientistas, vocês são muito chatos. Porque vocês falam tudo certinho, então vocês não dão uma orelhada. Falei, pô... Mas é super legal o que a gente fala. Faz parte do processo. Não, a gente não pode. Eu gostaria muito. Mas você sabe que aqui eu me sinto um pouco mais à vontade, porque aí tem profissionais, tipo, da área, de dar umas orelhadas. Mas eu ouvi falar, mais ou menos isso que Mas sabe que a Giovana falou uma coisa interessante? Ao passo que na área de famílias, né, surgem esses preceitos de avó... Tal, e que muitas vezes não tem sentido, a ciência já tá mostrando que tem. Então tem tantas coisas interessantes, cara, que a gente vem percebendo. Você falou, por exemplo, do aspecto das mulheres e da importância dessa frente. Hoje a gente tem um problema gigante e real quanto os casos de feminicídio. Muito. Tá absurdo, crescente, e você não vê muita solução aparecendo. E aí, justamente, por isso que eu falo que a gente coloca um problema, expõe um problema e fala como que a gente pode lidar com isso, né? Sim. Teve uma mulher que desenvolveu um aplicativo chamado Plink. E ele basicamente faz o que todo mundo já tinha pensado que deveria fazer um aplicativo de relacionamento. Você tá conhecendo uma pessoa desconhecida. Você vai lá sair pra jantar com aquela pessoa? Você vai... Já tem vários receios em torno disso, né? Eu vou num lugar público com muita gente pra não correr risco nenhum. Se acontecer alguma coisa, eu tento fazer algum sinal pra alguém. Sim. Cabeça já... vai numa loucura. E ela criou um mapeamento que ela consegue basicamente cruzar informações públicas e fornecer para aquela usuária, principalmente voltado para mulheres, se aquele potencial pretendente ele tem uma base limpa, histórica favorável ou não, porque é uma coisa importantíssima. Numa situação dessa, você consegue ver uma possível agressão, você consegue ver um local de, sei lá, você tem alguma restrição com uma ex-mulher, você tem uma ação voltada para, enfim, delegacia da mulher. Aliás, hoje em dia tá cada vez mais difícil se relacionar. Né? Claro, mas assim, você tem um sistema que faz aquele double check ali na sua mão, parece uma coisa idiota, mas você já consegue ter um filtro muito maior. Para um problema muito latente, né? E que, no fim, todo mundo sabe disso. Todo mundo, vou conhecer alguém. Não importa se é um homem, uma mulher, vou conhecer uma pessoa que nunca vi, vou ter alguma intimidade maior. Você fica com receio, né? Será que aquela pessoa realmente é de boa índole? Compilar todas essas informações em um lugar só, acho que ajuda bastante, né? Com certeza. Porque, fora também os aplicativos em que você emite sinais aí para poder, né, saber que você tá. Hoje tem gente pedindo iFood, coisas aleatórias para polícia para poder se desvencilhar dessas situações. Exatamente, né? exatamente. E o que a genética diz a respeito disso? Tem golpe pra todo lado, né? Olha, O que a genética diz a e respeito saúde disso? e transtornos, assim, as coisas, é bem... principalmente saúde mental, cara, tem muito estudo. Então, entrando na linha do feminicídio, tem, né, vários transtornos mentais que, enfim, estão relacionados a crimes e tudo mais. E a genética também explica, às vezes, algumas coisas. Tem uma linha de pesquisa muito interessante na Unifesp, que é de transtorno mental e a genética. Mas qual que é a tua área específica? A minha área específica é doença rara. Doença rara. Doenças raras. O meu projeto específico, ele trabalho com pacientes que eles começaram a investigação genética deles. Então, lá na primeira consulta, teve uma suspeita de alguma alteração genética. O quê? Não sei. Os sintomas, o fenótipo, né, que a gente fala, o fenótipo são as características ali. Não são muito características de alguma síndrome específica. Se a gente pegar, por exemplo, a síndrome de Down. É uma síndrome que a gente reconhece. Uma pessoa com síndrome de Down, a gente consegue descrever a pessoa. Os meus pacientes não. Eles têm fenótipos variados e o X da questão é tentar encontrar esse diagnóstico. E aí, os que eu já consegui são doenças raras, realmente raras, assim. Tem 30 pessoas diagnosticadas no mundo. Interessante. Então,
É legal, mas é difícil porque não se tem muito dado. E como E você aí vai fazer uma estatística em cima disso, É uma né? busca, assim... Fora que você se vai tiver um tentando. tratamento, ele vai ser caríssimo, porque você fazer uma coisa pra uma pessoa, né? Então, geralmente não Sim. tem tratamento. Geralmente não tem, né? É um prognóstico ali que você tem, mais ou menos, com base nos registros dos outros pacientes. E às vezes o paciente que tem registro tem a mesma idade do seu paciente, então você também não sabe como que vai ser os próximos anos. Mas é o dar a resposta. E a gente, na clínica, né, eu vejo os pacientes também, junto com os médicos geneticistas. Mas você dar um nome para o que o paciente tem já é um certo conforto. É uma outra etapa, né? Agora é o que vem depois. Mas a genética também tá avançando pra caramba em termos de tratamentos, tudo. Mas a genética é um campo tão grande. Sim, enorme. Nossa, é gigante. E aí, falar de edição genética, tudo isso, aí envolve um questionamento gigantesco que é a ética. A ética. Mas agora Que tem aí uma é um coisa... debate, Desculpa. nossa... Você fez eu lembrar de quando eu estudava, o professor falava que existem 3 pilares que você tem que pensar antes de fazer alguma coisa. Eu posso, eu devo e... Eu esqueci o outro. Até que é porque eu burlo o outro. Não, mas eu posso, eu devo e é correto. Sei lá, era alguma coisa assim. Sim. Mas ele falou assim, se você não conseguir atender esses 3 pilares, então é melhor não fazer. E acho que e ele falava isso com relação à parte porque exatamente com relação à bomba nuclear, ou com a responsabilidade de um físico, né, na sua atuação profissional, que deve ser o que acontece com você em especial. E até você também, porque quando você vai comunicar, você escolhe também. Porque dependendo do que você vai comunicar, o impacto do que você vai falar pode levar, Tem que calcular muito bem, Sim. né? Tem que calcular muito bem. Vocês estavam falando de síndrome de Down, lembrei de uma coisa que pra mim foi revolucionária. Recentemente, pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram retirar o cromossomo extra que causa o síndrome de Down. Isso Você já foi fez um vídeo sobre incrível. isso, não fez? Cara, Sim. Eu vi. meu, É muito bom. é uma Foi coisa incrível. absurda. Foi Tudo em universidade. vitro ainda, foi no Japão. Tudo em vitro, né? Tá muito preliminar. Porque, assim, você fazer uma edição nesse nível, você conseguir tirar um cromossomo inteiro extra que tá ali... Mas é um avanço gigantesco. Você pensar, foi pra síndrome de Down. Dá pra fazer com as outras alterações de trissomias, né? Síndrome de Patau, síndrome de Edwards, são cromossomos a mais também. Não, e E aí você vai escalonando isso? A eficiência foi muito alta, foi quase 40% nas células tratadas, né? Então, teve edição genética, enfim, células-tronco, uma série de procedimentos. Como a gente fala, né? A gente não consegue falar em tratamento, em previsibilidade, nada por enquanto. Mas a gente tá falando hoje em 2025. Então, se a gente já conseguiu alcançar uma reversão, né? Uma retirada de um cromossomo extra, que seria o causador de uma síndrome como a síndrome de Down, olha o nível de tecnologia que a gente tá. O nível é incrível, mas eu tenho que ser honesto que é um tipo de coisa que você falou em ética, me assusta um pouco. Eu ia falar, o Me debate ético assusta, nisso é gigante. me assusta porque... Se você dissesse que a pessoa com síndrome de Down é um problema... E tem o seguinte, o que a gente vai começar a fazer? A gente é. vai começar a fazer esse tipo de seleção artificial em seres humanos? Que é algo que a gente já faz em animais há já algum tempo. Sim. E até onde a gente vai com isso? Porque eu vou trazer uma coisa que é extremamente polêmica. E me assusta um pouco, porque há tempos atrás, na verdade, a humanidade, existe uma mentalidade monstruosa ao qual nós chamamos de eugenia. Sim, E isso me assusta também muito por conta desse sentido, que é um poder muito grande. Total. E na mão de quem isso vai estar, né? Então, por favor, explanem E sobre. por trás do quê, Olha, né? Dinheiro envolvido nisso tudo assim, também. Então... Tem um lado muito forte, porque tem empresas que já estão fazendo um negócio que você consegue literalmente fazer o bebê ser do jeito que você quer. Não, isso é bizarro. Inclusive, cor de olho, QI, Não. seleção Mas de isso pode? Então, Pode? Vai, Não explane deveria, só. não deveria. Acho que não pode. eu posso estar falando uma grande besteira aqui por falta de realmente conhecimento jurídico da situação, mas eu acho que em alguns países, poucos, existe, é permitido, não você escolher, mas essa manipulação, vamos dizer, genética, mas hoje aqui não. O que a gente faz, o que eu sei que no Brasil é feito? Vou fazer uma fertilização in vitro, por exemplo. Tenho lá, fiz, beleza, os embriões, e aí é feita a análise De qual mais genética desses embriões, para ver qual que é mais viável, qual que não é. Certo. Então, ali
tem gente que, ok, tá tudo bem, é o procedimento, mas tem muita gente que já entra no debate ético. Você vai selecionar? Você vai selecionar o embrião? A Que questão... é mais apto? Por que Isso você não vai aqui, selecionar um outro embrião que tem uma aneuploidia, por exemplo? A questão é É um que... debate, assim... Isso aí dá pra fazer um livro. Existem muitas brechas, esse que é o ponto. Então, dentro dessas brechas, dá para algumas empresas em alguns países oferecerem isso. Então, tem uma específica que chama Nucleus Genomics. Eles oferecem lá por menos de $10 mil, você consegue literalmente programar o seu bebê da forma que você quiser. Então, tem muitos aspectos. É o debate ético, é o entendimento de até que ponto, quem pagaria pagar por algo que, teoricamente, não necessariamente de forma biológica seria negativo, né? Porque um olho de uma cor X é melhor do que uma cor Y, por que um QI X é melhor que um Y para certas circunstâncias, e o que é se gerar um novo ser efetivamente, né? Acho que é um pouco disso. Eu sinceramente, eu vejo sérios riscos, porque sempre tem muita gente com interesses escusos e interesses financeiros, e isso, agora junta isso com o IA. Onde que a gente vai chegar nisso? Nossa, é humano fabricando daqui a pouco. É aquela orelhada, né, básica, né? Mas é o que mais assusta um pouco. Quando vocês Assusta começam um a pouco. falar isso, eu não sei se eu estou pessimista demais, mas aí eu fico pensando assim, bom, ainda bem que um dia eu vou descer desse mundo. Porque é complicado. Mas é porque hoje a gente já tem a tecnologia pra isso. Sim. O que não permite ainda é a moral e ética ali envolvida, mas alguns lugares já fazem. Então, acho que assim. você deve ter pessoas fazendo coisas muito certeza. escondidas, coisas que a Sim. gente Com não sabe. certeza. Que existe comitê de ética? Existe. Sim, e Agora, é necessário, assim, extremamente necessário. Extremamente necessário para a gente regular a utilização desse tipo de tecnologia. Mas é aquela coisa. Nem todos os países atendem, nem todos os países estão preocupados, nem todos... As regras não são as mesmas, né? As regras não são as mesmas, mas deveria haver uma coisa meio global. Eu acho extremamente perigoso, mas... Enfim. E você me diz uma coisa... você não respondeu a pergunta do César, então eu vou refazer. Como é que você pega o seu conteúdo? Ele falou que ia ficar pra depois. Pode ser depois agora. Pode ser depois agora. Eu tô querendo entender não de onde posso é uma fornecer as minhas É um segredo. fontes. Olha isso. Não, Você tem fonte. Imagina, Muita imagina. fonte. Olha só, eu tenho uma base de análise que ela sempre vai por algumas vertentes que tudo que eu falo precisa ter algum tipo de estudo que tenha uma base para aquilo. Mesmo que seja para colocar um tema em pauta. Então, por exemplo, sei lá, a gente vai falar de algum assunto que ele é duvidoso. Vamos trazer o que a ciência já fala disso? O que já existe de estudo que respalde? A gente pode abrir uma brecha e falar, olha, em relação a essa parte específica que um produto, um serviço promete, ou até mesmo um estudo que as pessoas estão falando que não necessariamente é uma máxima, não dá pra gente concluir nada. Porém, já tem ali uma linha de investigativa que tá indicando que tem indícios que vai nesse formato. Então, é uma base de entender o que já tem no entorno. Então, como que eu faço isso, né? Tem várias bases científicas, com certeza vocês conhecem várias, como Science Direct, a Nature, Harvard Business, a Cell, enfim, tem vários, PubMed, tem muitas publicações interessantes. Então, com base nisso, eu tenho uma série de tópicos que eu acho relevantes para tratamentos, para sistemas que são ali iniciais para algum tipo de início para uma doença, para, enfim, prevenção ou entendimento do que causa algo e por que isso é dessa forma. E aí, a partir disso, eu começo a destrinchar e falar, bom, tá, então aqui a gente tem um problema. Né? Foi detectado em termos de estudos e tudo que está no entorno. O que já existe de iniciativa que pode vir a afilar esse problema e trazer um possível benefício, uma amenização para uma causa, para algo que está sendo muito falado. Então, são essas bases que eu pego, na grande maioria de fora, né? Inclusive, eu sempre comento isso, que uma das principais formas e momentos que eu olhei e falei, nossa, eu preciso trazer isso pra mídia. Quando eu tava começando, ainda morava no Canadá, foi quando eu vi uma matéria super relevante de umas meninas que tinham criado uma solução incrível, nacional, né, brasileira, mas que eu vi num portal canadense. E aí eu falei, tá, deixa eu pesquisar isso em português. E não achava. Eu falei, ué, mas peraí, como assim? Elas ganharam um prêmio em Estocolmo, um negócio incrível, pra uma solução que, assim, ia pra uma área inimaginável de pobreza menstrual. Então, muito, muito forte mesmo. Só que não se tinha ninguém falando em português, não tinha um portal falando em texto.
muito menos uma pessoa ou alguém levando isso para Explicando de uma conteúdo forma mais... exatamente. Então, foi nesse momento que eu falei, não, isso precisa estar mais forte na mídia. Então, os meus caminhos de fontes, eles não tem nenhuma diferença de qualquer pessoa que trabalhe e analise estudo. Que fique fazendo isso o dia inteiro sem parar, né? Porque você, pelo amor de Deus, você não para. Não. Porque ele tem que ler, pesquisar, fazer as gravações. Roteirizar e tudo mais. Você faz a coisa... Já foi no meu processo de produção é o seguinte, tipo... Eu não roteirizo nada, né, amor? Eu não roteirizo nada. Eu vou tirando... No feeling. Vai no feeling total, ótimo, pego. Isso é ótimo. Agora, porque eu sei, não vamos dizer assim, não é daí que você tira os seus ganhos, correto? Sim. Isso você faz por hobby. É uma parte do meu trabalho no sentido de que eu utilizo dessa relevância que vai sendo criada para outros meios. Então, por exemplo, eu tenho algumas empresas, eu trabalho com algumas vertentes de empreendedorismo e todas elas que têm inovação na veia. Isso é um fator básico que sempre foi ali parte da minha essência como... Você é um investidor? Pessoa. Então, na verdade, eu tenho alguns negócios que, assim, por exemplo, eu tenho negócio na área de engenharia civil, tenho na área de imóvel planejado, todos eles com características que são muito revolucionárias, né? Então, que ninguém tem uma marca de imóvel planejado que é prova d'água, que é um negócio muito diferente da dia dele dura 36 horas. Assim, quando a gente vai colocando muitas coisas, então, por exemplo, o projeto com os conteúdos da Giovana eu assumi completamente, então faço essa curadoria também, eu trago todas as temáticas e aí ela faz toda a parte de validação, porque precisa de um know-how de entendimento técnico final de falar, pô, isso aqui dá pra falar, isso aqui não dá pra falar, né? E como que a gente coloca isso exposto pra mídia de uma maneira que seja interessante, né? E que gere uma bolha ali sendo furada do convencional. Porque as pessoas elas não estão prontas para entender uma coisa complexa. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, as mulheres têm problemas de náuseas na gravidez. A gente fez um vídeo sobre isso, que chama hiperemese gravídica. E, assim, os depoimentos das mulheres... Porque a gente pode explicar um pouco disso Você coloca antes. um conteúdo e depois você vê os comentários, eu entro, vejo seus comentários. Você vê o nível de interação, porque é muito interessante, é muito importante. Você vê que falta esse canal de comunicação. Uma coisa assim, por exemplo, durante muito tempo, a gravidez e as náuseas associadas à gravidez eram tratadas como simplesmente frescura. Isso não é muito, até pouco tempo. E por muito tempo tem gente que ainda pensa nisso. E assim, você Exagero. fala, poxa... Como que eu consigo provar efetivamente que isso tem uma base científica? E aí teve uma mulher, uma pesquisadora... Porque existe, de fato, assim, a náusea ali, geralmente no primeiro trimestre, que é aquela náusea normal, vamos dizer. Mas existe a hiperemese gravídica, que é uma náusea constante durante a gestação toda. A gestante perde peso na gestação, que é uma coisa que não é normal. Realmente afeta muito a vida dela. Tem mulheres que chegam a ter que ficar internadas para se alimentar por sonda, porque não consegue comer nada. É super grave. E por muito tempo foi lidado como uma frescura. Exagero. Isso, frescura, cara. Não, foi em 2019, né? Que foi a pesquisa que esqueci o nome dela. Foi uma geneticista, Marlena, da UCLA. Ela sofreu de hiperemese gravídica e ela falou, cara, isso não é normal. E preciso resolver isso de alguma forma. E aí, ela não achou nenhum investimento, nenhuma pessoa que quisesse ajudar ela nessa pesquisa. Ela falou, então, eu vou fazer essa pesquisa. Aí ela fez uma pesquisa de campo com centenas de mulheres gestantes sobre isso. Com base nesses dados, ela foi atrás da parte genética e existe um gene que está ligado a um hormônio da gestação, que justamente no primeiro trimestre, esse hormônio ele tá mais elevado, por isso os enjoos, as náuseas desse primeiro trimestre. Mas tem mulheres que permanecem com esse hormônio muito elevado durante o restante da gestação, que causa a hiperemese gravídica. E aí, ela, enfim, chegou nesse ponto, isso em 2019, aí, né, uma surpresa incrível, ela chegou e falou, gente, eu tô com isso aqui, vamos investigar? Aí a empresa falou, não, obrigada, eu vou investigar a disfunção erétil. Você vê, e assim... E aí, nós mulheres de novo... E assim, o objetivo de uma pesquisa dessa é você poder entender. Quando você tem esse hormônio presente na mulher que acabou de passar por uma transformação no corpo, provavelmente ela não tinha altos níveis antes. Então ela tem um pico. Quando esse pico acontece, é muito provável que ela tenha
toda essa situação de náuseas mais fortes, tal. Então, se você sabe disso antes, você pode começar a desenvolver um tratamento prévio para que ela tenha uma gravidez, uma gestação mais no seu início mais tranquila e mais saudável. Outras, como, por exemplo, você inserir ferro antes de Exato, começar a você ter preparar, carência, né? Você preparar, E existe tratamento, medicamento? Justamente. Tem alguns medicamentos para náusea, mas muitos deles não são efetivos para hiperemese. Não são tão fortes para conseguir... Mas para esse problema específico não há? Não. Então, esse que é o ponto, assim, a pesquisa parou por aí, e aí tem que entender qual que é a trava que tá acontecendo para que exista uma solução mais eficiente de prévia, né? Para que você possa ali preparar para aquele momento da gravidez. Então, é por isso que a gente tem que falar disso. Com certeza, com certeza. E é algo raro isso, não? Não. Não? Não, inclusive no meu post... que passam a gravidez inteira, assim. E por que não existe indústria farmacêutica interessada nisso, já que não é algo raro? Porque é tudo porque que movimenta... a gente precisa de mais mulheres em cargos de liderança que apoiem esse tipo de projeto. Não sou contra pela homens, causa, gente, né? nada Não, disso. a gente... Porque você fala isso, aí, lá, já vem... né? Mimimi, pronto. Isso é retórica Red Pill, não se preocupa não, que esses daí a gente quer mais que se lasque. A ideia é que é alguma coisa que eu acho que é importante, acho que talvez nessa mesa a gente tenha consenso com relação a isso, né? Representatividade é uma coisa importante, né? A representatividade não é só em questão de ter números para você dizer cotas ou qualquer coisa assim, mas é porque pessoas diferentes vão trazer perspectivas diferentes. Exato. E a gente nunca vai conseguir enxergar todas, porque a gente não vive todas elas. Então, figuras femininas, trans, qualquer outro tipo de diversidade que a gente tiver dentro das carreiras e com cargos, inclusive, de comandos, a gente vai dar oportunidade para que esse tipo de abordagem apareça. Sim, né? E na academia principalmente, porque as ideias vão surgir a partir das dores que essas pessoas têm. Claro. Não, e assim, tem o muita problema gente... tá ali, né? Tem muita gente bem intencionada. Se você for para pensar no meio do empreendedorismo, as pessoas fazem umas coisas muito loucas que eu acho que tem muito sentido a gente falar. Por exemplo, se tratando da mulher e de todas as questões específicas, como cólicas menstruais. Teve um cara que ele simplesmente criou um chocolate que ele oferece e ele fala, poxa, ó, eu consigo diminuir muito as cólicas menstruais por conta de algumas características. Chocolate suíço, ele diminui mesmo. Esse aí não precisa nem ser especial, pode ser só ele mesmo, o link tá ótimo. Não, e foi interessante porque ele fez uma característica especial na composição do chocolate, que tem ali alguns componentes que são dos Alpes suíços, então... Umas ervas. Ele fez toda uma composição. Agora, pode ser que aquilo efetivamente tenha uma mudança específica por conta das ervas do mix que ele fez? Pode. Agora, o que a ciência diz? Não, isso que eu ia perguntar. Fizeram... Tem que estudar, né? Não existe nenhum tipo de estudo com relação a isso. Isso. Entendi. Mas enfim, se mas eventualmente... daí entra numa coisa que a gente conversou da outra vez que a gente teve junto na mesa, né? Que é o fato de que você tem muita coisa que é conhecimento ancestral... E que às vezes a gente zomba, a gente brinca, você achava isso, achava aquilo, mas que poderia até ter fundamento no futuro, mas precisa vir para dentro da... Não, precisa fazer uma pesquisa. E aí eu acho que muitas soluções podem estar escondidas aí, né? Então, a gente tinha falado na época, eu acho que era do chá de erva... de alecrim. Tem muitas... Então, tem propriedades medicamentosas que podem ser extraídas da natureza mesmo, né? E por isso a Amazônia é super importante, dela dar uma biodiversidade enorme, que a gente nem sabe tudo que ela pode oferecer. Tem conhecimentos milenares, como a gente conversou aqui com o Peripato aquele dia, que tem toda uma forma de lidar com a natureza. Eu assisti umas partes, foi incrível. Então, são coisas que podem estar misturadas aí com uma coisa de ancestralidade, com uma coisa de tradição, mas que pode ter ciência também. Só que aí a gente precisa colocar tudo isso na mesa. Eu acho que tem que ter ciência. Tem que ter ciência. Tem que ter ciência, claro. Porque a gente precisa testar, para não ficar no campo da crendice, vamos dizer assim, né? Por isso que precisa ter abertura, claro, né? Então, quando abertura, alguém vem com isso, você tem um espaço dentro da academia e pessoas com interesse de fazer isso, né? De falar, não, peraí, se tá todo mundo falando isso, deixa eu pesquisar isso aqui, vamos levar isso para frente. Se tem muita mulher tendo problema de enjoo e... Vamos investigar por que isso é um problema. Se eu tô tendo, sei lá, muitos homens ficando calvo antes do tempo, e por que isso tá acontecendo? Eu tô ficando depois dos 40, tá tudo certo. É um indireto, não era um indireto. Tô brincando. Não, mas a gente pega esses casos, a gente fala assim, infelizmente, o que hoje a ciência diz? Né? Os estudos que já foram feitos.
que sim, chocolates com maiores percentuais de cacau, eles podem trazer benefícios por conta dos flavonoides. Então, isso tem uma série de benefícios que, Não, a inclusive... liberação da dopamina envolvida, né? então assim, ele traz um benefício, tá, beleza. Mas como que eu posso inserir outros componentes que provavelmente deve ter algum fundo de talvez base? trazer mais benefício ainda. Então, como que eu posso financiar esse tipo de iniciativa para uma parte generalizada da população para entender mais a fundo? Por que eu não faço ali uma análise o quanto que isso compromete na vida das pessoas? Eu acho muito importante, por isso que eu falo, tem que trazer esse tipo de coisa para o contexto da ciência, porque o que me incomoda, na verdade, é eventualmente você dar abertura para pessoas... Para um maluco, né? Para um cara, por exemplo, vamos falar desse chocolate. Aí chega um cara e fala, ó, eu tenho esse chocolate aqui que vai diminuir cólica. Nossa, aí vem... Mas assim, tipo, Aí fica ele só milionário afirma, faz uma baita propaganda em cima Faz disso. um marketing muito Faz bem um marketing feito. e capitaliza em cima de algo De uma dúvida, que é desinformação de alguma forma. Sem Porque a gente dúvida. não... E isso, gente, se você... É o que tá mais acontecendo. É o que está mais acontecendo hoje. É gente vendendo tratamento mágico. Cápsula. Não precisa nem ser... algumas... Toxinas do sangue, tirar as toxinas do sangue. Sim, né? tipo... essa cultura coach maldita. O glúten, coitado, maldito do glúten. Gente, Agora tem outro que é o Tudo inflama. nutricionista Né? quântico. Polióis, agora é uma onda. É a onda do polióise agora. É muita gente querendo capitalizar Tá em terrível. cima de desinformação e de coisa que não tem comprovação científica. Exatamente. E isso pode ser nocivo. Por que pode ser nocivo? Porque a pessoa, eu vou querer buscar... E eu conheço um monte de gente, não vou citar aqui, mas vontade sempre eu tenho de citar. Mas existe um monte de gente, mesmo dentro do meu campo de conhecimento, de pessoas que eu conheço, que optam eventualmente por tratamentos um pouco mais alternativos, em detrimento de coisas que são comprovadas, que são mais de químicos, né? Quando você não sabe se o negócio vai ter solução, até, né? É que nem perigoso. aquele lance do vinagre lá, das pessoas que abandonaram o tratamento para poder seguir esses tratamentos alternativos. Essa coisa alternativa aí. Então, o que a gente está enfatizando é isso mesmo que o César falou. É assim, pode ter tudo isso, mas vamos trazer à luz da ciência, vamos investigar e abrir espaço para fazer essa investigação. Mas isso traz para mim uma dúvida que eu tenho com relação a vocês dois, né? O quanto está sendo difícil para você também fazer essa curadoria de conteúdo, porque até mesmo em revistas famosas hoje a gente tem informações. Eu mesmo, esses dias, estava brigando com uma publicação falando um absurdo da minha área e eu fiquei batendo, não é possível, não. É que e é aí, um mercado revista hoje, grande, né? entendeu? Como que tá sendo? Você viu uma queda na qualidade? Ou você tá sendo mais desafiador encontrar? O que você quer contribuir? Eu falo na sequência. Não, o problema das revistas hoje é bem complicado porque é um mercado, né? Canibalizou, né? Eles usam esse jeito de canibalização. Predatório. Predatórios, né? Por isso que não dá pra acreditar em qualquer coisa, né? Porque tá publicado, que você fala, tá publicado, então, tenho esse respaldo aqui. Não, pera. Esse respaldo vale? A metodologia aplicada ali, ela realmente faz sentido? Os resultados, eles são contestáveis? Não é só porque tá publicado que você tem que acreditar e é isso. Eu acho que pra tudo, eu gosto de dizer sempre essa máxima, que eu acho que pra mim ela é muito óbvia, mas eu sinto que pra várias pessoas não é. Extremismo é sempre péssimo. Então, a ideia existe uma publicação que tá dando um indício disso? Interessante. Investigue-se mais, entendeu? Então, tem que buscar algum caminho de abrir uma segunda etapa, mais uma validações, revista maior, bem né? Um teste maior. Então, e dificilmente também vai ser um resultado efetivo da gente falar. É como você falar do câncer. Pô, o câncer tem inúmeros tipos de câncer. Então, não dá pra você falar, o tratamento X, ele tem tantos por cento de... Tem, mas cada câncer é um câncer, cada pessoa é uma pessoa. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante da gente entender que o espaço para falar sobre o tema não necessariamente é para dizer sim ou não, exclusivamente para sempre. É para começar uma movimentação. Mas é um ponto difícil em relação às publicações que a gente faz. Sei lá, a gente tá falando que essa caneca ela é branca. Mas não necessariamente ela é inteira branca, porque ela tem uma parte preta. Mas, nossa, as pessoas, os comentários não, porque ela é branca, falou, tá errado, não sei o quê, nanana. É uma contestação, é um 880 tão grande nos comentários que a gente observa, que ou é ou não é. Então, o range ali no meio não existe. O meio termo ou as variáveis, então Mas é interessante, porque assim, por exemplo, ao passo que a gente vê isso, tem coisas muito, muito
que todo mundo ouvia, eu particularmente sempre ouvi esse tipo de situação como uma realidade. Eu ouvia meu pai falando muito disso, que é a vitamina S, a vitamina da sujeira, ela faz bem para as pessoas, para as crianças. E aí tem gente que fala, meu, que loucura é essa? Você tá falando Papo de absurdo? vó, né? Deixa a criança se sujar. Mas isso Por quê? Será? A ciência tá mostrando que sim, quando você tem exposição, aquela história de, a chupeta caiu no chão do bebê, pega e coloca na boca, obviamente, você pode ter uma contaminação por um vírus, enfim, tem várias situações que podem acontecer. Mas no macro, na análise que é feita sobre isso, se mostra que sim, você tem uma ativação interessantíssima de respostas biológicas que vão fazer com que o corpo esteja mais preparado para situações diversas. Volta Então- um pouco naquilo da coisa da tradição. Sim. Então isso é uma Sim. base Que de realmente ciência. tem base científica, de Então fato. você fala, pô, parece uma coisa meio louca, talvez um exagero de uma parte ou de outra, mas isso, o que tem se indicado? Pode ser que daqui a um tempo se prove o contrário? Pode. Mas o que hoje as coisas já estão sendo direcionadas para? Que esse tipo de atitude, ele, na maioria dos casos, gera um potencial aumento em uma capacidade de que o organismo já entenda certas moléculas e, enfim, contatos que vão chegando ali. Por isso que o ET não vive aqui, entendeu? Vocês assistiram Guerra dos Mundos, né? Então, se ele entrar aqui, ele vai ter contato com esse monte de coisa aí e não vai sobreviver, porque geneticamente ele não tá adaptado a esse ambiente, entendeu? É mais ou menos Olha isso. só, a genética dos Peraí, mas é o ETs. ET, é o ET que vai Essa vir... genética eu não entendi o genoma dele ainda, preciso decifrar. É o ET que vai vir lá do 3 e Atlas, que eu ouvi o pessoal Tipo, falando aí atualmente. Mas, na verdade, você sabia que agora Uns que... canais grandes e tal. A gente tá brincando com isso, mas você, não sei se tá acompanhando a série Pluribus da... Não, mas eu Então, vou a tua falar. cara, tu tem que assistir. Então, É preciso muito bom. assistir, É preciso muito bom. assistir. Porque é mais Aonde ou que tá menos essa? isso, tá no Apple TV Plus. Ah, legal. Plus. Não tô fazendo propaganda, mas é muito boa. É pro patrocínio. A gente tá assistindo, a gente tá assistindo Pluribus também, é é muito incrível. interessante porque é exatamente isso, né? Eles recebem um sinal lá e esse sinal traz informações e essas informações têm a ver com essa parte. Mas não é, vamos falar. não, é melhor não falar porque é bom pegar de supetão Aham, na surpresa ali. Aquele plot twist. Então você assim, assiste depois incrível. a Já gente começa de um bate o jeito papo de assim, novo. que eu acho que tem Vou tudo a ver, assistir. tem tudo a ver, vocês vão, certamente vocês vão gostar pirar muito, com vocês isso. vão, Muito bom. vocês Mas vão você dar uma acha pirada. que é possível que a gente, em algum momento... Bom, eu acho que um problema da leitura, isso eu acho que você vai concordar comigo, Eu que concordo é... com tudo que você fala, Cláudia. Como que é isso? Não é isso específico, não São teve... Paulo é melhor time. Não, isso aí é indiferente. Seria uma importante. resposta neutra. Não, eu acho que a dificuldade hoje das pessoas é também fazer leitura científica, né? Sim. Porque É. quando você pega um artigo, e eu vejo isso, pessoal, aquele canal que a gente sempre fala dele, né? Que é o canal que pega todos os artigos e interpreta do jeito que ele acha que é a interpretação Às do vezes artigo. pega artigo muito ruim também, porque como vocês colocam, isso é importante colocar, existem revistas que são predatórias, Sim. que querem vender e publicam efetivamente qualquer coisa sem efetivamente uma revisão por pares. Só pra ter um Então, dói ali, né? e aí tá lá, a informação tá lá, mas Aí ele pega e vai lá e coloca um print do artigo né, com o título e com algum comentário aleatório que tá no meio do artigo, tipo assim, uma frase solta, em que depois na próxima frase o cara já contesta aquela frase. Ai. E aí a pessoa isso- lê isso aquele lá e acontece acha muito, que isso aquilo é a acontece resposta. muito. E aí fala, Aí mas a tinha um pessoa- artigo e o cara falou, e é Aham. verdade, porque foi Tá lá. publicado. É Nature. a pessoa não leu Realmente. a pessoa não leu nem o abstract. Muitas vezes a pessoa não leu nem o abstract e sai falando alguma coisa porque o título pode trazer uma interpretação, enfim. Porque às vezes título é importante. Mesmo quando a gente está falando em artigo científico, os títulos eles têm que ser chamativos também sim. para atrair atenção. Claro. Isso é uma coisa que é Sim. relevante e, infelizmente, dentro da ciência, essa hard science que a gente faz, a gente pensa pouco nisso, né? Pensa pouco em narrativa Sim. também. Mas em relação à leitura de artigo científico, acho que uma coisa que é comum em programas de pós-graduação é fazer os alunos apresentarem artigos científicos. Sim. Justamente para ter essa noção de leitura e como ler um artigo. Porque eu não consigo pegar um artigo e falar, vou ler um artigo. Li. Não tem como. Não tem como. Você vai, você volta, você vai pesquisar o termo XYZ que o cara falou pra ver se é isso mesmo. Você volta de novo na introdução, vai pro método. Aí, mas calma, e esse resultado? Volta. É uma leitura dinâmica, a leitura de artigo. E é uma leitura truncada Sim, e difícil. demais. E aí a gente Não é tem, pra todo tem um
problema sério. Se você for nas revistas mais clássicas, pegando, obviamente, dentro da minha área, né? São revistas importantes, só que, como eu falei, leitura extremamente truncada. E aí, eu estou acostumado, então, com esse tipo de linguagem, uma linguagem extremamente truncada. Escrevo um artigo numa linguagem truncada, é aceito nessas revistas e tudo mais. E aí, eis que uma vez na minha vida ali, eu pego, então, me deparo com uma oportunidade de mandar um artigo para uma revista um pouco mais conhecida, mais Fator popular, de impacto. tipo Nature, Scientific American, que saem do escopo. E nessas revistas, eles têm uma preocupação com a narrativa, com a história que está sendo contada ali. A leitura, ela tem que ser fluida a qualquer pessoa. Tipo, é claro, nem todo mundo. Você tem que entregar ali camadas de interpretação, mas de alguma forma tem que ser acessível às pessoas de um modo geral. E na ciência a gente não tem essa preocupação. Mas então, quando uma pessoa vai, como eu, que estou acostumado a escrever artigos truncados, e vou escrever por melhor, eu posso ter feito a descoberta do século, os caras vão voltar, não, desse jeito não rola. Não então, eu acho que tem que haver um treinamento um pouco maior. A gente aqui que faz divulgação científica, estamos fazendo divulgação científica, a gente está extremamente preocupado em informar as pessoas com informações de qualidade. Eu acho que, inclusive, revistas e artigos, e nós deveríamos ser treinados também para começar a escrever artigo de forma fluida para tentar popularizar isso também nesse sentido, sabe? Sim, é extremamente importante. Porque você consegue viabilizar para outras pessoas que não são daquele nicho entenderem aquele conteúdo. Você sabe que eu estou trabalhando com um projeto chamado Meninas no Espaço, e a professora lá do Rio Grande do Norte. Então, a gente trabalha com meninas do interior do Rio Grande do Norte, agora do Brasil inteiro, né? A gente fez ela fez uma Olimpíada Nacional, uma feira nacional, e ela trabalha com protocolos do Globe, da NASA, né? Que, na verdade, eles criaram um método científico para fazer alguns testes ambientais de água, solo, nuvens e árvores, né? E dentro desse contexto dos testes desses protocolos, eles precisam fazer isso de uma forma científica, da forma como é feito por um pesquisador dentro da NASA. Então, tem todas as regrinhas para eles seguirem. E depois eles têm que fazer os artigos. Então, a gente trabalha com as crianças, elas entenderem esse processo científico inteiro. E aí, no começo do ano, eu tive com essas crianças lá, e aí elas vinham com projetos, assim, soltos, igual a gente tá falando. Eu tenho essa ideia, uma coisa meio solta. E aí, a gente começou a trabalhar, qual é a hipótese? Qual é a pergunta que você quer responder? Qual é a metodologia que você vai aplicar? É muito legal isso. E aí, a gente veio trabalhando com elas ao longo do ano, todas essas atividades, todos os protocolos. E aí, agora, no final do ano, semana passada, né, que eu tive lá, a gente fez esse projeto de imersão. Então, trouxe 100 crianças de todo o Brasil. E aí, a gente visitou 3 estuários lá em Natal, que tem diferentes tipos de manguezais, com diferentes tipos de impactos ambientais, sociais, para elas fazerem essa análise. E aí, durante esses 3 dias, eles coletaram as amostras desses locais e depois voltaram para Natal e desenvolveram um projeto de inovação, de intervenção para melhorar algum quesito dentro desses ambientes que elas mesmas haviam estudado. Projeto prático, né? Prático. Nossa, incrível. Impressionante os resultados, a entrega dessas pessoas, né? Meninas e meninos e tal. A gente teve os projetos ganhadores, vencedores lá. E aí eles ganharam uma bolsa agora, durante os próximos 3 meses, eles vão receber uma bolsa para continuar desenvolvendo esse trabalho e, no final, entregar um artigo com as respostas que eles encontraram. E esse artigo vai ser submetido posteriormente para esse Congresso Internacional da NASA, né, do Globe, e analisado por pesquisadores do mundo inteiro. Incrível, demais. E desde essa idade, então são alunos do ensino médio já entendendo, e você vê a diferença da construção do trabalho entre quem aprendeu, quem viu essa sistemática da metodologia e de quem não. Então, quando você vai conversar, eles já vêm com essa ideia diferente. Então, talvez esteja dentro da educação você entender os processos de leitura de artigos, de interpretação de informação, para quando alguém, por exemplo, vê o seu conteúdo, Brena, a pessoa olhar e falar qual é a hipótese que ele está colocando, o que ele está querendo dizer, onde está essa informação. Que eu acho que está na educação, continua estando na educação uma boa parte das soluções dos nossos problemas atuais. É a base de tudo, né? Sempre foi, sempre vai ser, mas enquanto não tiver uma reformulação de tudo, acho que
As coisas vão andar sempre num paralelo. Concordo. E assim, o próprio investimento e toda essa dedicação para a ciência que ainda a gente sabe que é muito complicada. Você falou das agências de fomento, mas elas mesmas estão sofrendo com isso, porque não é fácil de se colocar no meio. Tem uma questão política muito forte. Então, eu acho que são muitos passos, mas eu acho que se a gente colocar essa generalização em fomentar a ciência, que envolve automaticamente trazer uma educação mais assertiva, acho que menos do decora e faz, né? E mais do prático. E sim, eu acho que o modelo de se entender como as crianças funcionam e trazer uma possibilidade de escolha, direcionamento por aptidão, eu acho que isso é muito válido. É igual o Fernando de Mendonça falou com a gente. Sim, né? sim. Não sei se você chegou a ver. Sim. E infelizmente, assim, a gente ainda vê um movimento muito lento nisso no Brasil. Tem países que têm já uma linha mais assertiva nesse aspecto, mas que eu percebo que, acima de tudo, formam pessoas mais preparadas para o mundo. A questão não é nem conhecimento específico sobre algo, porque isso a gente vai pegando com o tato e o contexto que cada um vai se enquadrar, né? Mas acho que é mais prontos para o duvidoso, o mundo atual, mutável, que tanto se fala há tantos anos, né? Falava tanto da expressão VUCA, do mundo que é volátil, incansável e tal, mas agora as coisas já mudaram, né? É uma volatilidade de segundos, a gente tá falando de 1,7 segundos isso é bizarro. de tensão, cara. Mas vocês, o que vocês pensam, assim, falando um pouco em educação, depois eu quero voltar em genética, me veio uma coisa na cabeça aqui. Desculpa, eu mudo, assim, o assunto do nada. Eu tô falando uma coisa, eu mesmo mudo, eu já esqueci o que eu tava falando antes. Eu vou começar a deixar um papel aqui pra vocês. Falando em educação, então, o que vocês acham, em se tratando educação científica em escolas? Por exemplo, isso que a Cláudia falou é absolutamente sensacional. E de alguma forma isso deveria ser normalizado. O que vocês pensam a respeito disso? O que vocês acham, que tipo de mudança vocês acham que deveria haver em escolas? Dissertem sobre, por favor. Muita coisa acho que dá pra aplicar nisso. O projeto que você falou, eu acho que, e juntando com Ciência Fora da Escola, que é o evento que a gente faz, se fosse uma coisa aplicar, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, que ainda tá naquela fase saindo, mas já pensando no que vai fazer depois da vida. Implementar uma situação de um TCC. Porque o TCC, no ensino médio, não sei se hoje todas as escolas são obrigadas a fazer, mas eu fiz o meu TCC. E aí a gente aprende, no terceiro ano do ensino médio, naquela correria, a fazer um TCC em menos de um ano, estudando para vestibular, aquela loucura. Você não aprende direito a fazer. Então, talvez implementar no primeiro ano do ensino médio, estipular o projeto, desenvolver um projeto que tenha a ver com o que o aluno goste mais, ou uma dúvida que ele tem ali, ou algo que ele queira descobrir mais a fundo e desenvolver aquilo legal. nos 3 anos e no último ano ele apresentar aquilo, Sim. sensacional. E aí já planta a sementinha desde o início da vida mais crítica, né, do pensamento mais crítico, de ir atrás, de não querer saber só o raso, Sim. mas o porquê. Aumentar esse 1,7 segundos. Exato. Complementando, eu acho que tem um ponto importantíssimo que a gente estava falando até um pouco antes de entrar aqui nos bastidores. Ainda existe um descolamento entre academia / ciência / estudos com a parte de mercado. Então, o que eu imagino? Se você coloca para uma criança / adolescente que a solução que ele pensou, o problema que ele visualizou e que, obviamente, para ele solucionar, ele vai precisar de ciência. Ele vai precisar de pessoas especialistas, de pesquisadores, de laboratórios, de auxílio, talvez, de universidades públicas que tenham uma infraestrutura legal para isso, como, por exemplo, a gente está aqui, o INPE, então, enfim, os maiores institutos nacionais e que têm uma infra absurda para isso. Como que ele consegue, dentro desse contexto, fazer com que aquilo, e sem nenhum problema, que aquilo seja algo que vai se transformar em algo rentável. Futuramente, uma empresa. Então, um produto ou um serviço que vai ser inserido em mercado. Então, não é simplesmente a pesquisa. Eu acho que a pesquisa é importantíssima, mas ela faz parte de um todo que, quando se conecta ao mercado e se entende que aquilo traz um retorno, pode ser o caminho da vida profissional do cara como empreendedor, como parte de uma empresa, como fundador de um negócio, como integrador de um hub que vai trazer soluções para o governo, não importa. E que aquilo vai trazer um retorno, possivelmente,
a gente tá mirando para uma carreira que não necessariamente vai ser ali, eu vou sair, vou ter minha vida, vou fazer a universidade, vou precisar procurar uma empresa, se eu for pro campo da ciência é ruim porque ninguém paga, porque não tem dinheiro, sabe? Sai daquela caixinha do convencional e você explana para uma realidade muito maior. Só que você traz isso de forma acessível porque a ciência é a base. Sim. Aí eu tenho uma provocação a fazer. Eu tenho realmente uma provocação. No Brasil, não há cultura de iniciativa privada investindo em pesquisa. Ponto. Isso é um fato. São raríssimas as empresas. Petrobras... E por interesse, né? Na maioria das vezes. Exato. Não tem muito como. Então, e o que eu percebo é o seguinte, mesmo nesses compostos de parceria, de empresas entrando ali, investindo, o que eles querem é o produto pronto e a partir dali. Então, também não caberia um investimento maior da iniciativa privada de realmente investir em soluções e não só esperar soluções? O que você diria sobre isso? Com certeza. Isso já tem, fora do país, existe isso, né? A iniciativa privada, ela tem muitas empresas que já têm o seu espaço interno de pesquisa e que incentivam aquilo. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, 90% da pesquisa realizada nos Estados Unidos é realizada com investimento da iniciativa privada. Sim, porque é incrível, né? É o melhor dos mundos, acho. E tem um outro aspecto que é um dado importantíssimo. No Brasil, tem ali uma taxa de mais de 90% das pesquisas que são criadas, elas são engavetadas em repositórios, em revistas. Isso é triste. E aí fecha a tese, guarda lá. É verdade. Exatamente. Então, assim, é importante? Agregou para muitas pessoas? Com certeza. Talvez desenvolveu algo? Possivelmente, em algumas esferas. Mas como que eu otimizo isso? Então, inclusive, tem uma parceira minha que ela desenvolveu uma solução, que é um aplicativo que eles fornecem efetivamente pesquisa científica para o contexto privado. Então, o que eles fazem? Dentro da necessidade de cada uma das empresas que estão envolvidas no processo, é uma startup que chama EasyTelling, e eles fazem uma curadoria gigantesca, tem um sistema com inteligência artificial, e eles fornecem para a iniciativa privada já a informação mais curada, não necessariamente pronta para mercado. Justamente, não é que está um produto pronto, validado, MVP, intenção de compra, valuation, condição comercial, enfim, não. Por quê? Porque o cara lá da ponte, quando ele vai estudar, ele tá numa área de P&D de uma multinacional, ou ele vai investir do zero para ele fazer todo o estudo, perder tempo, insumo, obviamente tá por trás dos seus concorrentes automaticamente. E talvez até nem chegar numa solução, ou ele pode ter uma alternativa de encurtar esse caminho e fazer a ponte com a iniciativa pública. Então, eu acho que essa empresa está fazendo um caminho legal nisso, mas eu não tenho dúvida que é só um começo, é só uma pontinha de uma necessidade muito maior que precisa ser gerada. E eu acho que tem que ter incentivo, inclusive público, de começar a gerar ações estratégicas que fomentem isso. Então, sejam nas escolas públicas, sejam em propagandas, em ações, eventos, né? A gente falou um pouco dos eventos que vão acontecer de parceiros nossos que envolvem ciência. Eu acho que isso é um caminho importantíssimo que tem que estar em pequenas cidades, em cidades grandes, cada vez mais sendo alocado, porque é de pouco a pouco. Né? Vou te dar um exemplo, só para fazer o paralelo da ciência, que eu acho que é interessante. O próprio Sistema S, que é um sistema público-privado, então o Sebrae, Senai, ele já faz uma iniciativa muito interessante no aspecto de empreendedorismo. Eles têm, mensalmente, dá mais de um evento por dia, dependendo do mês. Então, isso quer dizer, eles provocam muito essa iniciativa de trazer o empreendedorismo para frente. Então, braço existe, né? Talvez não tão conectado com o meio da ciência e com a universidade, talvez pública, ou com iniciativas de projetos, ou até mesmo com as escolas, para que essas composições elas sejam mais persistentes. Hoje a gente tem aqui em São José dos Campos, a gente tem um hub de inovação, né, o Pitch ali, onde eles tentam dar essa primeira maternidade ali para as empresas, é uma incubadora, né, para essas inovações, para essas empresas, e também está hoje tentando aproximar um pouquinho do ambiente da academia. Então, talvez iniciativas maiores como essa sejam interessantes, mas uma das coisas interessantes foi a que a gente conversou com o Fernando de Mendonça, que ele falou bastante a respeito disso, sobre o comprometimento das pessoas também em criar
essa cultura de retorno para a sociedade, né? Então ele comentou com a gente o quanto ele estava, que ele se sentia orgulhoso de fazer parte do ITA porque ele acreditava que os ex-iteanos normalmente eram pessoas que devolviam para a sociedade o que eles receberam por um curso gratuito que eles fizeram durante o tempo todo que eles estiveram lá. Então, essa mentalidade de retorno para a sociedade, como a sociedade não te deve nada, você não tem que ficar o tempo inteiro recebendo da sociedade, tem hora que você precisa dar também, que faz parte do objetivo do ser humano quando vive em sociedade, uma parte é a entrega da sua própria habilidade pro meio. Claro. É uma troca. E aí ele colocou essa situação em que ele falava, a gente estava comentando sobre muitos jovens, muitas pessoas muito inteligentes que se formam e vão trabalhar, por exemplo, como trade, né? Então, não que a gente não precise de uma mesa de negociações de trade, de investimento, mas imagina uma pessoa, por exemplo, que desenvolveu uma super tese com um super trabalho, que foi engavetado, deixou ali de virar uma propriedade intelectual que possa ser desenvolvida depois, e ela vai passar a atuar no mercado financeiro, às vezes desenvolver um patrimônio enorme financeiro, né? Ser retribuída por conta disso. Mas a habilidade principal dela, que era fazer um produto, que era mudar a sociedade, ficou perdida no meio do caminho. Pois é. Isso é a eu valorização, acho que isso né? tem uma coisa que, se a gente puder falar do nosso trabalho, já é um baita de um retorno. Se alguém tiver que necessariamente utilizar do podcast ou do conteúdo diferente só para criar conteúdo e só criar coisas que vão trazer retorno financeiro, a gente tá ferrado. Então, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, todo o trabalho que a gente já faz, eu acredito que ele já tem ali uma vertente muito grande de retorno para a sociedade. Porque o que é gerado de benefício não se retorna em questões financeiras proporcional. Não. Né? Então, nunca é o que vocês estão fazendo aqui, é o que a gente faz. Então, eu acho que acaba sendo um complemento que nós, como cidadãos, e aí para as pessoas que escutam aqui, acho que podem também se colocar numa posição similar e entender como que isso pode ser feito na realidade delas, seja com comunicação, mas normalmente a comunicação tá ali nesse caminho, não tem muito por onde correr, e pelo meio mais assertivo que ela entende dentro do segmento que ela atua. Sim, mas sim, eu acho que a sim. gente já tá fazendo isso, a gente tá aqui na frente para Estamos tentar todos aqui escancarar... provocando vocês a saírem Exato. da caixinha. Mas, infelizmente, realmente, hoje a gente vive uma cultura extremamente... Quer dizer, estão tentando cultuar nas pessoas que, acima de tudo, temos que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito importante. Mas a gente tem que se atentar, aliás, a 3 aspectos que eu considero fundamentais, principalmente você que se forma em instituições públicas. O seu trabalho, o que você vai fazer, ele tem que atender a demandas sociais. Isso eu acho que é um aspecto extremamente fundamental. Outra coisa, o que você faz, de alguma forma, tem que gerar riqueza não só para você, mas realmente você tem que gerar alguma coisa. E a outra não precisa atender tudo isso, geração e transmissão de conhecimento. Isso são coisas absolutamente fundamentais que eu acho que deveria ser cada vez mais cultuado, principalmente no contexto de pessoas que são formadas em instituições públicas e também, por que não, também instituições particulares também. E fica aqui, então, essa provocação. E fica também a provocação, como falei, a iniciativa privada, a universidades privadas no Brasil, que normalmente não investem em pesquisa. Não. É bem por favor, raro. Vamos investir. Isso é verdadeiramente investir no Brasil. Sim. E no país. E a gente cobra do governo que tem as iniciativas, né? Inclusive, até brinco muito com o Sérgio Sacani, inclusive, a respeito disso, que ele fala que o Brasil odeia a ciência. Eu falo, o Brasil não odeia a ciência. A gente fica nessa briga. Odeia. A gente fica nessa briga. Mas o Brasil não odeia a ciência. Acho que você tá dentro da academia, você sabe. Você tá vendo um monte de coisas que são feitas. Eu acho que a percepção que ele quer dizer, ou o que seria esse ódio à ciência, na verdade, é não entender a importância da ciência como um promotor de uma melhora da vida social, né? Então, o nosso trabalho aqui, né, no Ciência Talks, é trazer isso, mostrar para vocês que tem uma academia vibrante fazendo suas atividades, tem uma sociedade que responde, ou que da forma como consegue também absorve esse conhecimento, gera produto, que é o que você faz, né? Então, o nosso objetivo aqui é ajudar a conduzir essa ciência e esse casamento entre o que a gente faz lá dentro e o que está acontecendo aqui fora, e para vocês que estão nos assistindo poder entender também, né? Falando nisso, eu lembrei, quantas crianças vocês não conhecem hoje que, assim, falariam, nossa, eu quero ser cientista quando eu crescer?
Várias. Todo mundo, quando é criança, um dia já quis ser cientista. Ou astronauta. Astronauta, É. Mas assim, cientista, fazer ciência. Aí que você cresce e você vê, putz, fazer pesquisa no Brasil, cara, é difícil demais. Eu falava que eu não queria fazer pesquisa. Meu, pesquisa é super, Eu falo até super hoje. legal, né? Olha, Só que eu você vai vivo fazendo, disso, né? cara. Eu vou fazendo. Eu vou A fazendo. gente Eu sou fica, né? disciplinado. Difícil desvencilhar, né? sou Mas eu disciplinado. entendo esse panorama que o Sacani coloca, porque eu acho que ele tem hoje um papel muito fundamental de ser ali aquele provocador. E eu acho que pra massa, esse entendimento é mais facilitado, sabe? Então, se a gente colocar essa ideia de que sim, as pessoas, no geral, é como se odiassem, porque, pô, quase não tem investimento. Os apoios são mínimos. É uma sensação dessa mesmo. Não, pô, e parece assim- que odeiam, sabe? Eu entendo o que ele quer dizer com isso e a importância de ficar batendo. Até porque eu acho que a insatisfação, né, e quando se percebida pelos outros, ela gera um início, uma possível movimentação. Então você, não, tá tudo bem, tá tudo certo. É diferente. Então eu vejo como uma provocação ali, tá provocando, ó. Não fomentam, ajudem, façam diferente, melhorem, não tá bom. Então eu acho que é nessa linha eu entendo um pouco. Quando eu vejo as provocações dele, ela para no odeia ciência, entendeu? Entendi. Ela não para tem no um- endorso de você fazer uma provocação para que realmente haja Entendi. esse Mas- próximo passo. Essa é a minha questão, né? Que a gente conversa muito sobre isso. Não é um problema entre a gente. né? Não Porque- somos brigados por Não, isso. tanto Elon Musk, são vários problemas, várias situações que a gente pensa diferente sobre Sim. as coisas. É por conta até mesmo da onde você está atuando. Aham. Então, Inserido, né? eu, por Lógico. exemplo, pra mim, falar que eu dei a ciência, tipo assim, eu vendo todo mundo dando a vida pra fazer a ciência acontecer, me dá raiva, assim. Eu falo, porra, dá lógico. raiva, Mas sabe caramba. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo essa dinâmica, né? Que é esse contexto de provocação, só que a forma como eu penso é que, às vezes, hoje a gente tá sendo muito movido por política. Então, às vezes, a Sim. política tenta fazer esse jogo como se existisse um embate entre a ciência e o a mercado, sociedade, né? entendeu? Entendi, E não deveria ser. Deveria ser É delicado, né? você dizer que existe uma ciência que a gente precisa investir. Então, Aham. como é que a gente Sim. vai fazer isso? Então, Sim, a provocação exato. eu quero que a ciência seja a melhor coisa que o nosso país tenha. Sim. Vamos fazer tudo para que isso aconteça. Mas tem uma coisa, teve uma dessas vezes que ele fez essa fala, ele completou. E ele diz o seguinte, que o Brasil odeia ciência como Estado. E isso é a mais plena verdade. É isso. Você O Estado, não a população, o Estado, você pensar em governos, A organização. independentemente de instituições, de fato, não vamos utilizar talvez a palavra odeie, mas assim, Não que dão está prioridade. em quinto plano Isso. Ah, sim. Não dão prioridade. e que não entendem que, de fato, é ciência, juntamente com educação, que traz à luz questões de soberania, porque o Brasil hoje não é soberano em praticamente nada. O Brasil é totalmente O mais dependente de importante ele que a tecnologias. alimentação. Mas a gente está Desse- falando, desse o Brasil, também, né? o Brasil é soberano em alimentação e tem quantos milhões de pessoas morrendo de fome aqui no não, país? Então, na verdade, o Brasil usa, inclusive, de seu talento no agro para exportar, para alimentar porquinhos na China. Então, fica também, mas eu adoro fazer provocações. Eu estou vendo mesmo que você está super provocador. Eu entendi, eu gostei da forma que você foi prático. Assim, de forma prática, eu acho que por parte de Estado e afins, é um ódio velado. Assim, pô, beleza, não vamos colocar a palavra ódio porque vai ficar muito forte, mas se não dá atenção e se tá em quinto plano e ela é tão importante, é um ódio velado. Não, então, mas aí é que tá. É porque, tipo assim, vamos dizer assim, eu vou continuar defendendo. Mas vamos lá, já que a gente tá aqui, já. Não, claro. Então, vou colocar o meu ponto. Política é muito complicado, porque, assim, polarização é uma merda porque ela acaba piorando essa situação. Mas o fato é o seguinte, eu não acho que o Estado odeia a ciência e tal. Eu acho que ele não entende como a ciência pode ser um fator
que pode modificar a sociedade. E aí, nosso país é um país que foca em soluções imediatas para problemas complexos, né? Então, exigiria que certos esforços fossem feitos numa certa direção para mudar algumas coisas a longo prazo. E a gente parece que está o tempo inteiro remediando pequenas causas. E aí, nesse contexto, quando você tem na sua casa que escolher entre pagar o alimento ou pagar a faculdade, você vai pagar o alimento, entendeu? Então, talvez, se você entendesse, se os governantes que não precisam de palanque entendessem ali, não, peraí, mas eu vou fazer esse esforço, vamos remanejar isso daqui para que isso funcione lá na frente. Então, aí precisaria desse desprendimento que a gente está falando, que falta dos empresários que falam, não, peraí, eu não preciso ganhar em todas, eu não preciso ser o mais rico em todas, eu posso fazer isso para que isso se torne um lugar melhor para o futuro, para uma sociedade. Então, eu acho que porque todas as pessoas que eu vejo dentro da academia, a maior parte delas, elas são comprometidas, elas estão fazendo milagre com o dinheiro que a gente recebe. Então, você fala assim, cara, não, você vê que eles estão dividindo, às vezes tirando do próprio bolso para fazer. Esse não é o tipo de pessoa que odeia a ciência. Não é. A pessoa que odeia a ciência é a pessoa que está lá no Congresso, que na hora de votar um projeto, ela não dá prioridade para isso, porque para ela é mais importante estar bem politicamente e ela não enxerga que a sociedade vai entender que a ação que ela fez é uma ação transformadora da sociedade. Mas é isso que você falou, você colocou gente que coloca dinheiro do próprio bolso e milagre. A ciência não pode depender de pessoas que colocam dinheiro do próprio bolso e não pode depender de milagre. Tem que depender de política de Estado que coloque, por exemplo, 2% do PIB, 2% do PIB investido em ciência e educação. Isso é absolutamente fundamental para o desenvolvimento em todos os aspectos do Brasil. Tipo, não tem como fugir disso. E sabe quando que vão aprovar isso? Você pegar realmente uma percentagem, como fazem, na verdade, sabe que o Estado de São Paulo faz isso. Você tem uma percentagem do qual que é o imposto lá, o CPME, não, ICMS, você pega ali uma percentagem do ICMS, vai direto para as universidades públicas. E outra parte vai direto para a FAPESP. Então, por isso que a FAPESP, ela tem ela é forte. O último governo tentou mudar esses tentam mudar. Mas se fizessem isso em nível de federação, a situação do Brasil... Se isso não pudesse ser mexido, as ações positivas não pudessem ser mexidas por políticos que não acreditam em ciência e querem mudar isso e fizeram. Vira um ciclo cultural, né? Vira um ciclo porque não existe esse incentivo por parte dos políticos e aí a população não vê muita vantagem em acreditar em ciência e aí a produção porque diminui. É muito mais interessante que a outra coisa aleatória. A gente entrou em política, a gente... Mas é ótimo a gente finalizar esse episódio. Antes, eu quero só fazer uma pergunta pra ela, rapidinho, posso? Tá, mas pergunta pra elas ali se pode. Elas que estão falando, elas estão apontando pra mim que eu não sei se pode. Ok, eu vou falar. Não, é curiosidade, porque a gente ficou transitando na política e eu fiquei com essa pergunta. Eu não quero ir pra casa com ela. Então vai lá, manda lá. Mudando de assunto, totalmente. Você acha que a gente um dia vai conseguir fazer um tratamento médico onde eu faço uma análise genética da pessoa e o tratamento seja extremamente personalizado? Porque eu acho que isso seria o futuro da medicina no mundo. Medicina de precisão. Hoje em dia eu me incluo nessa, mas não que eu faça, né? Mas já tem testes genéticos de sequenciamento, tudo, painéis genéticos, que você consegue ver predisposição, isso não comercial, né? Assim, mas você consegue ver predisposição a câncer ou Alzheimer, ou algumas doenças ali, diabetes, enfim, que você consegue, com base naquilo, que você já existe uma predisposição, você consegue remediar aquilo antes de acontecer. Antecipadamente, né? Um certo tratamento prévio, vamos dizer assim, já sabendo do seu histórico genético. Mudar a genética, a sua genética... Não muda, né? Não muda. E aí entra naqueles todos os debates que a gente tinha falado. Por questões éticas, teoricamente, não. Sim. Mas obviamente, é o futuro. Com a inteligência artificial, cada vez mais dados acumulados, mais possibilidade de você gerar um cross-match de informações, maior a chance da curacidade de uma informação como essa ser mais eficiente para um tratamento. Então, mas é o futuro que já está acontecendo hoje. Usar exame de teste genético antes para tratar futuras doenças aí que vão aparecer durante a sua vida.
Pronto, César. Não Mas eu sou tenho- eu não. teria- São elas ali. A culpa é Eu delas tenho- ali, ó. Tem muito tempo, A né, Luísa... pra Gente, conversar. na verdade, Eu tava ali- na Mas eu verdade, tava- é. eu quero que vocês voltem. Bora. Vamos fazer o seguinte, a gente vai combinar, já vamos abrir a agenda já e a gente vai trazer eles de volta, porque eu tenho um monte de coisa que eu quero falar. Sempre o tempo, né? Já tô acostumado com isso. Não, então, é porque, na verdade, um dia a gente vai ter liberdade de ficar conversando, mas a gente não vai fazer aquele episódio de 11 horas do Inteligência, não. Mas não. pelo menos a gente vai estender um Aham. pouquinho mais, aí a gente volta a conversar sobre esses assuntos com mais... certeza. Conta A conosco. gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bora. Mas enquanto isso, eu gostaria que vocês dissessem aí aonde a gente encontra vocês, os projetos Como é futuros. que começa? Pode, Vamos lá. pode. Então, pra me encontrar no Instagram é @gtocoli, com 2 Cs, Toccoli. E aí segue lá no TikTok também, é o mesmo @, YouTube também. E é isso. Vamos postando bastante. O gente bordão tá é Giovana Biomédica pra te contar mais essa. Então vou lá, vou contar bastante coisa pra vocês. E o meu, pra quem não me conhece, Breno Fister, lá no Instagram, @_, tem um underlinezinho antes. Breno, meu sobrenome tem um P antes, então é PFISTER. E aí também tem o Instagram, né, o base. Tô também muito presente agora no LinkedIn, então Breno Fister Ramos, que é o meu nome completo. Tem o meu canal no YouTube, né? Faço o repost dos materiais, TikTok também, mas o foco realmente é o Instagram, que eu acho que é o público mais direcionado. O fiel, né? meu- O público fiel. É o meu principal, assim, são as pessoas que estão mais capacitadas para entender as coisas, debater, então realmente o Instagram é meu principal. Maravilha. Certo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por estar acompanhando a gente nesse episódio. Não esquece de deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal. Em breve nós vamos abrir o canal de membros, então fique atento aí que nós vamos ter conteúdos específicos para membros. A gente já tá vindo aí no caminho, tá? E você quer falar? Esquecemos de uma coisa. Ah, pode falar. Rapidamente, a gente também faz eventos, então se vocês precisarem é verdade. para palestra, para workshop, Ah, dentro de maravilha, empresa ou isso não, é a gente tá importante. também presente. Aí pelo Instagram dá para entrar em contato e a gente ajusta tudo por lá. Isso, Boa. a gente vai deixar também as páginas deles aqui nas arrobas. descrições. Os arrobas. Os arrobas. E os arrobas deles Arroba, aqui arroba de boi, nas né, descrições. Que arroba, né? Pois é. Fica aí uma pesquisa pra fazer É, por que futuramente. arroba, Por que né? o Por que nome? que é? Isso aí, você que é Arroba. cientista e que quer começar a iniciar um projeto, pesquise porque arroba. Mas, de qualquer forma, vai deixar aqui nas descrições, inclusive o link para o apoia.se/Ciência Talks para você entrar e dar a sua contribuição para que esse canal continue existindo, tá? E não deixamos de agradecer a Astromimese pelas camisetas lindas, Céu Profundo pelas canecas e pelo conteúdo que ele promove também. E o Estúdio Manza que nos acolheu mais um dia aqui nesse final de ano, porque o ano está quase acabando. A gente na próxima semana já tá aí com o Natal cheirando fresquinho Já, aqui pra Jingle Bell. gente, né? E sejam muito bem-vindos e voltem sempre aqui em São José dos Campos. César, é com você. Não, acho que você Contem finalizou, conosco. já era. César Pelenzi. Ah, sim. Isso. @CésarHlenzi no Instagram. A gente produz lá uns videozinhos bons. E procura Professor César Lenzi no YouTube que você vai achar lá. É isso. Essas são as minhas redes sociais. E Ciência Talks com vocês. Isso. Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn. É só seguir a gente. @Ciência Talks. Sigam o Ciência Talks. Isso. Ciência Talks. É Um isso, grande é muito abraço para vocês e tchau. Valeu. Valeu.